Esse é um cápsula e nós vamos falar agora sobre o gabinete do Moraes que censurou o Gettr. Olha só, vocês lembram? O Gettr é aquela plataforma do Jason Miller, que é um grande amigo do Trump e que teve aqui no Brasil na CPAC e que foi detido no aeroporto de Brasília na hora de ir embora, detido pelo Alexandre de Moraes, algumas horas, para interrogatório, sem que o pessoal soubesse direito o que era para fazer, uma coisa absurda, completamente absurda, um ato de violência do Alexandre de Moraes contra ele. Vamos entender esse caso aqui, porque o que é significativo nessa história? A gente tem agora a informação publicada pela Revista Oeste, com exclusividade, que houve uma definitiva decisão do Alexandre de Moraes de censurar o Gettr. Ou seja, não é, como é que deveria ser o processo? Veja, o Brasil não tem leis contra fake news, então não deveria haver nada contra ninguém. Mas o processo deveria ser o TSE identificar que houve fake news em algum lugar e daí pedir para o Alexandre de Moraes fazer alguma coisa contra isso. Só que não era assim que funcionava. O que acontecia era, a ordem vinha do Alexandre de Moraes, olha, quero bloquear tal perfil, tal rede social. Então vamos dar um jeito de levantar coisas aqui para justificar essa censura a essa rede social. E aí voltava o relatório para o Alexandre de Moraes para ele censurar essas redes, né? Isso mostra o absurdo que é a atuação do Alexandre de Moraes. Essa notícia foi sugerida por Hemorroida Cerebral, Velho Negro Sem Dente do Lula e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha só, reportagem exclusiva da Revista Oeste, Gabinete Paralelo de Alexandre de Moraes censurou o Gettr, né? Aqui, ó, um novo capítulo da série da Vaza Toga lança luz sobre a engrenagem clandestina que operava dentro do STF e do TSE. Mais uma vez, isso aqui é um outro absurdo, tá? Porque o TSE e o STF, em tese, não tem uma coisa a ver com outra, não. É verdade que os ministros do STF são os presidentes do TSE, mas em tese são organismos totalmente diferentes. E o Alexandre de Moraes usou ambos para a sua cruzada contra a direita aqui no Brasil, né? Então, o pessoal está colocando aqui, ó, no dia 3 de outubro de 2022, olha só, isso é muito importante, isso aqui foi depois do primeiro turno das eleições, antes do segundo turno. Então lembra que eu falo para vocês que esse é o período que foi mais crítico nesse momento. Por quê? Porque foi justamente nesse período em que o TSE passou uma resolução para mudar o processo eleitoral, incluir o tal do AED, aquela assessoria de enfrentamento à desinformação e coisa e tal. Isso tudo foi criado por uma resolução que aconteceu entre o primeiro e o segundo turno, o que é um absurdo, porque a lei eleitoral proíbe mudança na regra da eleição antes de março. Março é o limite. Em março você pode ter as resoluções, né? Depois de março não pode ter mais mudança no processo eleitoral por motivos óbvios, senão você vai ter mudanças para fazer, para favorecer o seu candidato, para favorecer o seu lado, né? E foi exatamente o que aconteceu na eleição de 2022. Enfim, no dia 3 de outubro de 2022, 2 dias depois do primeiro turno, que lembrando, o Lula ganhou, mas o Bolsonaro foi para o segundo turno. Se vocês lembram daquela época, muita gente na esquerda tinha expectativa que o Lula iria ganhar no primeiro turno, que não ia nem ter segundo turno. Não, que o Bolsonaro está acabado. A gente está batendo no Bolsonaro já faz meses. Ele não vai conseguir nada, está perdido, não vai nada. E o Bolsonaro foi para o segundo turno com uma votação muito melhor do que a maior parte dos institutos de pesquisa. É verdade, não ficou na frente do Lula, e teve alguns institutos, como o Paraná Pesquisas, que ficou bem próximo ali o resultado final, mas ainda assim uma solução que foi contrária à esquerda. A esquerda achava que ia ganhar no primeiro turno, até porque eles tinham essa expectativa, porque como eles ganharam muito provavelmente com compra de votos, eles não queriam pagar dobrado, né? Porque se você tem duas eleições, dois turnos, tem que pagar de novo a galera, né? Sai mais caro, né? A compra de votos, né? Então tá aqui, ó, o Moraes da STF mandou uma mensagem para o Eduardo Tagliaferro, então chefe da Unidade Especial de Combate à Desinformação, para pedir o bloqueio do Gettr. O pedido surgiu depois do Vieira confundir uma postagem do Alan dos Santos no X como se fosse uma publicação no Gettr, né? Então tá aqui, ó. O Eduardo Tagliaferro fala aqui, se precisar é só chamar. Eles não conseguiram recuperar o conteúdo dessa mensagem aqui,
Para conhecimento, o Marco Antônio Vargas colocou. Isso aqui provavelmente era algum documento, alguma imagem, alguma coisa que não foi recuperada do celular, né? O Eduardo Tagliaferro, vixe, nenhum conteúdo de mensagem para exibir. Também uma mensagem que não foi reservada, né? Aí o Marco Antônio Vargas fala, Farc Sérvia é novo perfil do Alan dos Santos no Twitter. Como bloquear o Getry, Eduardo? Ou seja, o Tagliaferro corrigiu a informação, mas em seguida encaminhou postagens de fatos publicadas na rede de Jason Miller. Então o Tagliaferro... Não, esse aí é o Twitter. Ele coloca o fundo do Getry. Então, ou seja, embora fosse uma mensagem no Twitter, estava com o fundo do Getry, né? O Getry está aqui, ó. Foi essa plataforma aqui, o Getry. Lembra que quando o Trump foi proibido no Twitter, né? Surgiram várias redes sociais querendo trazer o Trump para elas, né? Lógico, né? Porque o Trump, você sabe, vai trazer muita visualização, vai trazer muito conteúdo, né? Então era a Parler, que era muito usada na época, eu tenho conta na Parler também, a Getry era outra, a Gabi era outra, mas no final das contas o Trump preferiu criar a própria rede social dele, que foi justamente a Trump Social, né? Essa rede aqui que é a rede do Trump, e ele está falando mais por aqui mesmo, né? De qualquer forma, o cara que fez o Getry, que é o Jason Miller, é muito amigo do Trump, então tem muita proximidade com ele. E lembra, ele foi preso no aeroporto de Brasília aqui, cara, uma coisa absurda, né? Pelo Alexandre de Moraes aqui, quando ele esteve na CEPAC aqui. Aí continua falando a conversa aqui e fala aqui sobre o Alan dos Santos no Twitter, Farc e Foro de São Paulo reinam no Brasil, assista o Terça Livre no Getry. E aí tinha a mensagem que remetia ao Getry para ver o vídeo, né? O Eduardo Tagliaferro falou que eu vou montar um relatório, coisa e tal, e mandou o relatório lá para o ministro, né? Vamos ter que fazer igual o Telegram e derrubar geral. Aí eles mudam as coisas. Você está falando, não, que lembra que no Telegram teve esse negócio, né? O Alexandre de Moraes ameaçou bloquear totalmente o Telegram, aí o Telegram decidiu botar um advogado no Brasil como representante da rede, não sei o que lá. E aqui, ó. Nele tem muita gente se escondendo porque não há impunidade, né? Não há punição, ele quis dizer, né? Porque é estranho, se não há impunidade, enfim. E o relatório só tem alguma PET, inquérito, coloca no relatório aí, PET 9935, que era a PET, a mesma no Telegram, né? Então, ou seja, fizeram isso daqui, isso aqui mostra exatamente aquele ponto que a gente fala de que não houve o devido processo nesse caso. O TSE ele tem de fato o poder de polícia para propaganda eleitoral inválida. Mas, nesse caso aqui, não foi isso que aconteceu. Não foi o TSE inventando propaganda, achando propaganda inválida e reportando para o Alexandre de Moraes. Não, foi uma ordem do Alexandre de Moraes. Olha só, a gente não está satisfeito com o Getry. Tem que dar um jeito de bloquear esse troço. Vamos bloquear essa coisa. Como é que a gente faz? E aí o cara sai caçando coisas para justificar o bloqueio. É uma inversão completa da coisa, né? Está muito bom, Eduardo, muito bom mesmo. Mas agora é o bloqueio. Sabe se o Getry tem representante no Brasil? Aí olha só, tem que mandar prender o representante no Brasil, tentar fazer maldade com o representante no Brasil. É para isso que ele quer, né? Não tem, terá que fazer igual o Telegram, pedir a suspensão da plataforma no Brasil. Aí eles resolvem rapidinho, como foi no Telegram. Eu também achei uma puta sacanagem do pessoal do Telegram ter baixado a cabeça para Alexandre de Moraes, tá? Achei que isso realmente melou essa coisa, mas enfim. Porque eles não irão cumprir. Sim, mas é um problema grande. Vamos ver com o ministro. Muito obrigado, Eduardo. Mas ontem à noite ele falou que bloqueia mesmo. Qualquer coisa é só me falar. Grande abraço, não sei o que lá, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes falou que bloqueava mesmo, né? E a grande ação era contra o Alan dos Santos aqui, ó. O Eduardo Tagliaferro botou aqui um post do Getry sobre o Alan dos Santos. E o doutor Ayrton, que coração de pedra. Viu, deu certo, não sei o que lá, ou seja, eu não sei o que aconteceu, se o Getry obedeceu o Alexandre de Moraes, o que aconteceu, mas vamos pegar os caras no Getry agora, pensaram que estavam imunes, né? Olha isso, ele está pegando pesado agora, botou um outro vídeo aqui. Por segurança, preservei a prova com o Verifact, né? Verifact é um sistema que você guarda informações da internet e registra, é igual um web archive da internet que guarda as informações ali, né? E bom, o pessoal explica aqui, é lógico que isso daqui é um absurdo, mas eles explicam aqui detalhadamente por que a tentativa de bloquear o Getry é ilegal, né? O STF não pode dar ordem ao TSE, verdade.
O Supremo não tem poder hierárquico sobre a justiça eleitoral, usa servidores e estruturas para fim de censura e repressão, extrapola as competências constitucionais e configura desvio de finalidade, né? Usurpação de competência. O STF assumiu investigações e acusação que pertence à Polícia Federal e ao Ministério Público. Juiz tem só que julgar. Quem acusa é o Ministério Público, é a polícia. Eles que deveriam estar correndo atrás de identificar pessoas que eventualmente teriam falado fake news ou feito alguma coisa errada. Juiz não pode investigar e julgar ao mesmo tempo, o que é óbvio, né? Violação do Marco Civil da Internet. O Marco Civil prevê a remoção pontual de conteúdos. Uma URL, um post que você fez, que eles julguem que está errado, podem realmente mandar bloquear. Mas não a suspensão total da conta. E falta do devido processo legal, falta do juízo parcial, censura prévia, desvio de finalidade, um monte de problema aqui, né? Então realmente um escândalo muito grande que o pessoal da Oeste já botou em inglês aqui para a galera lá de fora conseguir ver o tamanho do absurdo que está acontecendo. E realmente é algo absurdo completamente, não tem nenhuma lógica isso daqui, e mostra como que o Alexandre de Moraes de fato está deturpando todo o sistema judicial brasileiro para interesses políticos, né? Isso daqui vai dar alguma coisa? Vai mudar alguma coisa? Eu acho que tem o potencial, tá? Porque como eu falei para vocês, o Jason Miller é muito amigo do Trump. E o Trump já tá puto com essa história e o pessoal não consegue mudar, não consegue sair do ponto e que não tem jeito, vocês erraram, vocês têm que reconhecer o erro e acabar com essa porcaria desse processo contra o Bolsonaro e contra as pessoas do 8 de janeiro, né? Não tem outra alternativa para negociar nisso daí. Mas o pessoal aparentemente ainda continua insistindo nessa ideia. Enfim, é algo realmente crítico isso daqui, algo óbvio, mais uma arbitrariedade do Alexandre de Moraes óbvia nesses processos.